Leia comigo. Deus não prometeu dia sem dor, riso sem sofrimento, sol sem chuva, mas Ele prometeu força para o dia, conforto para as lágrimas e luz para o caminho. Então deixe-me falar sobre um homem, daqueles que nos inspiraram em Fortaleza, no Ragai. Vamos lá, benção? Wilson Inara. Wilson, professor de geografia, que foi aposentado compulsoriamente por ter um câncer e ter necessidade de 3 safenas. E aí, depois que operou, foi aposentado, e o Wilson disse: eu tenho um sonho que eu não conseguia realizar quando estava criando família e trabalhando, que era de fazer um curso para missões. Então resolveu fazer o CEM, o Centro de Missões em Viçosa. E um amigo disse: Wilson, escreva sua tese sobre os ribeirinhos de Afuá. Afuá, lá na Ilha do Marajó. Põe o quadrão, como diz o chefe. Obrigado. Na Ilha do Marajó, chamada Veneza Brasileira, 14 mil habitantes que moram em palafita sem uma igreja evangélica. Está lá no alto do Amazonas, lá bem na foz do Amazonas. E lá o povo vive assim. O ano inteiro o povo vive do açaí e da farinha. Essa é a rua principal de Afuá. Afuá não tem terra. Só tem um pedacinho de terra onde desce aviões pequenos. Então, se você precisar de um táxi, é bicicletax. Mas Afuá, essa é outra visão da rua principal. Mas lugar que tem pobreza, pobreza é pobreza em todo lugar. O Wilson chegou lá e viu que tinha um missionário da missão de pescadores, mas não tinha uma igreja evangélica. O Wilson chorou porque viu crianças de 8, 9, 10 anos sendo alugadas pelas mães por R$10 para ter uma relação sexual com um homem de 40, 60, para ganhar 5, 10 reais para comprar alguma comida. O Wilson chorou e tomou uma decisão. Olha, as crianças não jogam bola na lama. Aí o Wilson comprou essa casa para começar uma escola bíblica para crianças, para dar raízes profundas na palavra de Deus. Então, essas crianças que precisam conhecer a Jesus, ele começou essa escola bíblica para crianças. Ele veio a Belo Horizonte falar comigo. Minha secretária disse: o pastor não tem agenda. Ele disse: mas o pastor vai me receber, eu já estou no ônibus, minha filha. Eu falei: e que hora que ele vai chegar? Ela disse: ele vai chegar às 1h30. Mas o horário do senhor está de 2h30 às 8h30 da noite. Eu falei: eu chego mais cedo. Fui conversar com o Wilson, comecei a ouvir essas histórias. E aí pedi a ela: liga para todo mundo, fala que depois eu dou uma palavrinha com eles, porque hoje eu vou conversar só com o Wilson. Eu estava diante de um homem que eu não me sentia digno de engraxar o sapato dele. E aí, o Wilson me contou a história de seu Manel. Seu Manel vive com essas 3 irmãs, todas elas irmãs de sangue, e a família tem 15 filhos. Essa menina aqui foi no estudo bíblico, essa menina de macacão aí, jeans, onde você está vendo aí no telão, e ela tomou uma decisão por Jesus. Depois levou a mãe, que também tomou a decisão por Jesus. E depois levou a outra irmã, que é mãe de mais 2 ali, e também tomou a decisão por Jesus. E depois as 3 irmãs tomaram decisão por Jesus, e um dia desse seu Manel foi no culto. Agora, para os teólogos do Ragai, seu Manel convertendo, o que nós vamos fazer com essa família? Louvado seja Deus. Isso é Brasil. Também Brasil. Inara veio junto. Inara viu que as ribeirinhas não tinham esperança nem nada. Ela falou: vou começar a ensinar para elas artesanato, ponto cruz, crochê, tricô. E conseguiu um contato em Macapá para que tudo que as ribeirinhas vendessem, produzisse, fosse vendido lá. Inclusive, nós, Claudinha e eu, temos uns paninhos especiais que nos foram mandados pelas ribeirinhas de Afuá. É um tesouro.
E aí Inara falou comigo. Eu falei, o que você quer, Inara? Ela falou, meu pastor, eu quero umas linhas para minha ribeirinha. Mas o Wilson teve uma ideia exponencial. O Wilson é fora do quadrado, gente, 64 anos de idade, um câncer de rins, 3 safenas. Ele viu aqueles homens à toa e foi convertido um carpinteiro. Ele então teve uma ideia de dar um kit, uma rede e um barco para os homens que estavam vindo ao estudo bíblico. Eles iam trabalhar e eles teriam que fazer 3 coisas com o peixe que pescassem. Primeiro, dar o dízimo, para sustentar a obra e ajudar outros. Segundo, eles teriam que dar para os mais pobres dos pobres. Esse homem aí tinha um mês, por causa de uma trombose, estava comendo só farinha. Esse ribeirinho, que nem batizado ainda foi lá levar um pouco da pesca para socorrer o mais pobre dos pobres. O Wilson, um dia desse, me ligou de Afuá e disse, pastor Jeremias, eu ouvi uma conversa aqui que o senhor vai gostar. Um homem me parou na rua e falou comigo assim, ei, pastor Wilson, ele nem é pastor, nem é presbítero, nem é missionário, nem é doutor, é um professor aposentado e apaixonado com o senhor. E aí então ele falou comigo assim, ei, seu Wilson, desde que os crentes chegaram aqui, a vida nossa mudou demais. Nós não precisamos ficar entregando as meninas nossas aí na rua mais. Segundo, a gente não passa mais fome, por causa dos crentes, a gente até come peixe toda semana. E o homem gritou no meio da rua assim, pastor Jeremias, viva Deus e viva os crentes. Uma igreja deu um terreno para construir lá um templo, uma igreja aqui de Minas Gerais. Mas o Wilson não para. Então o Wilson construiu 5 coisas nesse espaço. Construiu um templo, construiu uma casa que serve também para hospedar pastores e missionários que querem ir lá, construiu um centro de artesanato, construiu salas para um seminário, fundou o seminário Marajoara, porque aí, se alguém se converter e for chamado para o ministério, pode ser treinado para pregar aos ribeirinhos. Ô gente, essa história que eu estou lhe contando, ela só tem 2 anos. Todo lugar que eu vou, eu peço dinheiro para ajudar o Wilson. Todo lugar. Aqui também, aleluia. O Wilson me escreveu, esses dias o Wilson foi operado, estava com problema de cólica, pedra na vesícula. Inara me ligando hoje, disse, pastor Jeremias, a gente fala, o Wilson não obedece não, mas se o senhor falar, é na hora. Aí quando eu liguei, ele disse, pastor, ele fala forte assim, né? Pastor, já estou aqui na fila do médico, o senhor pode ficar tranquilo. Estou tranquilo, Wilson. Essa é a biblioteca do seminário, nós estamos arrumando livro para mandar para lá. Esse é o barco que o Wilson utiliza. Um dia o Wilson falou comigo assim, eu falei, Wilson, qual é seu sonho, Wilson? 64 anos, de 3 em 3 meses, tem que olhar se o câncer refluiu ou não. O Wilson falou comigo assim, eu tenho pouco tempo, pastor Jeremias. Eu falei, qual é o seu sonho, Wilson? E ele disse assim, pastor Jeremias, meu sonho é ganhar esses ribeirinhos para Jesus. Enquanto eu tiver força, eu vou pregar o evangelho, vou fundar igrejas, vou treinar líderes, mas quando as forças minguarem, eu vou pegar um barco desse assim, pôr um projetor de filme, pegar o filme Jesus, tem milhares de ribeirinhos que nunca viram filme. Eu vou chegar lá, projetar o filme Jesus e levar ribeirinho para Jesus. Pastor Jeremias, se o senhor um dia não tem mais notícia de Wilson, é porque ele sumiu dentro de um igarapé desse, buscando mais um para Jesus. Feche os seus olhos e vamos orar. Você podia tomar uma decisão aí. Inspirado no exemplo de Moisés, inspirado no exemplo do Dr. Haggai, inspirado no exemplo de Wilson. Vou ganhar mais um para Jesus. Vou voltar diferente. Eu quero fazer essa oração de consagração de sua vida. Então, você sabe o que você está decidindo.
eu vou voltar diferente. Vou voltar com compromisso de ganhar gente para Jesus. Você fica em pé no seu lugar. Talvez você tenha que se capacitar melhor. Os seminários estão aí. Mas não é isso. O seminário é para dar um boot. O negócio é a sua alma, seu coração. Então quero lhe convidar para você levantar suas duas mãos. Sinal de rendição. Se eu tiver liberdade, rendição. E faça a sua oração. Fala com Jesus. Por que é que você ficou em pé? Tome uma posição. Moisés recusou e preferiu. O que é que você tem que recusar agora nessa oração? E você tem que preferir. Senhor, nós te agradecemos essa ideia exponencial que o Senhor colocou no coração de pastor Ebenezer e de outros líderes de fazer esse congresso, de celebrar os 30 anos do Instituto Haggai no Brasil. Senhor, isso foi uma desculpa do Senhor para nos chamar aqui, para falar tanta coisa importante, séria na nossa história, de corrigir, de orientar, de purificar a gente, purificar a doutrina, a teologia, mas também de nos desafiar a viver uma vida que agrada o Senhor. Eu estou aqui junto com meus irmãos diante de tua presença, pedindo para o Senhor ter misericórdia de mim, de nós, e nos aceitar. Aceitar nossa vida, mudar nossa vida, usar nossa vida. Dá que, quando voltarmos para a comunhão da nossa igreja, os nossos irmãos vejam que voltou alguém que recebeu, que teve um encontro com Deus, que viu o invisível, que tocou no intocável, que a semelhança de Moisés, viu uma sarça queimar e não se consumir, e aquilo guiou a vida inteira. Senhor, eu sei que o Senhor vai nos levantar quando a gente cair, e vai esquentar o nosso coração quando a gente esfriar, mas nos ajude a ser fiéis. Assim eu oro, com o perdão do meu e dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe.